Salve, salve, galera do outro mundo! Muito boa noite! Estamos aqui gravando o episódio de número 9. Queria agradecer aqui a Nereida França pelo tempo. Sim. Né, por estar aí dando essa moral pra gente. A Nereida é psicóloga educacional e tem um trava-língua agora que eu nem sei que é eu não consigo falar isso. Neuropsicopedagoga. Neuropsicopedagoga é o estudo dos distúrbios de aprendizagem voltado à área da neurociência. Como a neurociência contribui para a área da educação. E no que entra o final pedagoga é pedagogia. Então sim, essa é uma ciência, né, que envolve todas as questões voltadas para o pedagógico, as questões de aprendizagem, mas embutindo dentro da escola de que maneira que algumas funções dentro do nosso cérebro elas podem contribuir, né? Por exemplo, a memória. A gente sabe que para a gente aprender algum conteúdo você tem que memorizar. Muitas vezes a gente memoriza algumas informações através até mesmo de uma memória afetiva. Por exemplo, você passa na rua, você sente um cheiro de um perfume. Aquele perfume te lembra alguém. Aquela lembrança ativa uma glândula no seu cérebro que vai produzir um significado. Psicodeliciosamente. Sabe que existe essa palavra, né? Nunca ouvi falar. Hoje, como estamos aqui com a doutora em psicologia, a gente só vai usar palavras derivadas. Todas as primeiras palavras tem que começar com psico. Então tá bom, né? Mas, né, retornando psicodeliciosamente, muito obrigado por estar aqui prestigiando a gente aqui. Né? Achei muito legal o projeto, viu? Porque procura dinamizar de uma forma mais descontraída, procura trazer informações e você acaba trocando ideias também com pessoas diferentes, né? Sim, e a ideia é essa mesmo, né? O questionamento básico da gente é sempre a internet deu voz a todo mundo. Sim. A internet tá burra. Então a gente procura, com a ferramenta internet, tentar fazer de alguma forma alguma coisa construtiva. Sim. E aí você acabou de falar assim, a questão da criança, da psicopedagogia. Sim. As crianças já não chegam tarde pro profissional assim, como tira? Não, é porque... Porque não existe esse acompanhamento no pré e no primário, né? Então, na verdade, assim, né? A criança, ela entra na escola, ela entra num período que a gente fala que antigamente era denominado como pré-escola, que é um preparatório para a criança ingressar no ensino fundamental, e a gente espera a idade escolar. Por que da idade escolar? Porque a criança ela tem o período dela de desenvolvimento, mas muitas vezes as pessoas taxam, né? O desenvolvimento da linguagem deve ser até os 3 até os 5 anos. Nem sempre. Que a criança já está com o caráter formado. Não, nem sempre, porque assim... Você vem com a carga hereditária, você vem com a influência cultural, o meio que você vive. Então, às vezes, tem criança que não tem estímulos em casa. Quando eu falo estímulos, de repente, por exemplo, não fazendo comparações sociais, mas uma criança do nível médio, ela tem acesso a livros, à internet. E isso, na verdade, vem demarcando esse tempo de pandemia, até mesmo na área da aprendizagem. Porque como é que ficou o ensino nesse período da pandemia? A gente sabe assim, que os professores eles tiveram que se desdobrar, virar nos 30 para dar conta. Da noite pro dia, sem nenhum curso. Eu mesma sou uma que assim, pensa no dinossauro na área de internet, não sabia nada. Agora, por exemplo, eu vou fazer um HPC para educação, eu tenho que aplicar no Google Meet, eu tenho que usar formulário do Google do Formulários, eu tive que aprender coisas, ainda estou aprendendo, mas por quê? O professor ele se viu do dia para a noite, ele tem que sair, por exemplo, do chão de escola, que na verdade a escola ela não é um espaço só de aprendizagem, ela é um espaço de socialização. Sim. Então ele teve que sair do chão da escola e se recriar para dar conta dessa aprendizagem. Porque aí o que aconteceu? A gente teve que usar o ensino híbrido e o ensino remoto. Eu até categorizo o nosso ensino
como essa mescla do ensino híbrido e remoto. Por quê? Porque agora, com a volta às aulas, algumas crianças... Desculpa te interromper, já interrompendo, tanto para mim quanto os pais que estão em casa e talvez nos assistindo, é ensino híbrido é e ensino remoto. Ensino remoto é o ensino através do ensino online. Certo. O ensino híbrido é a presença do ensino da tecnologia mais a presença do professor. Então, como é que... Sala de aula. Aí como que vai ficar isso em sala de aula? Alguns grupos de crianças vão ficar separados em biblioteca, no computador, e outro grupo uma sala de aula com o professor. Então ele vai mesclar para que não haja aglomeração e a gente consiga atingir essa aprendizagem. O grande fator preponderante no começo é que assim, os pais acabaram assumindo uma missão que eles não estavam preparados. Porque assim, se a gente for falar... A escola não substitui os pais e nem os pais substituem a escola. Exatamente. Então eu digo que nesse momento a figura do professor ela nunca foi tão valorizada como agora. Por quê? Até anteriormente, alguns anos atrás, a gente se lembra que assim... Valorizado por parte dos pais, né? Por parte dos pais. Não financeiramente pelo governo, não, prefeitura... o governo, assim, na verdade, a educação, ela deveria ser priorizada e não é, né? A figura do professor, todo o seu trabalho, e agora, mais do que nunca, na pandemia, eu tô falando porque eu fiquei nesse ensino remoto. Tinha dias que a minha carga horária, por exemplo, da prefeitura era 8 horas, eu ficava 14 horas no computador. Por quê? Como eu trabalho com crianças com necessidades educacionais especiais, por exemplo, eu tinha uma criança lá X com 3 CIDs. Eu tinha que pesquisar qual atividade que ele ia conseguir fazer, qual atividade que a mãe ia ter condições de fazer com ele, porque os pais se viram o quê? Numa sinuca de bico. Então, os pais, por exemplo, você já imaginou uma mãe que tem 5 filhos em séries diferentes? Ela vai lá na segunda-feira, pega todas as atividades da criança. Tem atividade que ela não sabe fazer, não é que ela não quer, ela não sabe fazer. Posso te interromper de novo? Pode. Como é um canal informativo, você citou que chega até você crianças com 3 CIDs. Sim. CIDs é o código do suposto problema da doença da criança que chega até você. Como que chega isso até você? Como que é dado o CID? Então, porque assim... do professor da creche? Não é possível, não, né? É assim. Essa é a minha dúvida. A gente faz a parceria, né? Como existe o psicólogo educacional, por exemplo, eu sou psicólogo de 8 escolas e tantas creches. Então, o professor... Você acompanha. O professor, porque eu não posso fazer na escola o trabalho clínico. O que é o clínico? É ter 2 horários por semana e acompanhar, mas tem como a gente dar um suporte. Então é o professor que encaminha essas crianças. Eu vou explicar para você. Aí o professor, o que ele faz? Ele percebe, ele tem uma ficha de encaminhamento que ele vai preencher, vai encaminhar ao psicólogo. Eu vou fazer inicialmente uma entrevista com os pais e depois vou fazer um processo psicodiagnóstico com as crianças. O que é isso? Eu vou aplicar 6 testes, 3 de inteligência e 3 de comportamental, para um confrontar o outro e juntando com a entrevista com os pais, o que eu tiver dúvida eu mando para o neuro, tá? O profissional, que ele é neuropediatra, que ele vai analisar as funções cerebrais, se tem algum desvio, por exemplo. Então o CID é você na sua ficha? É o neuro que dá a martelada. É no último estágio. É o médico que dá a martelada, por exemplo, ele vê lá, ele põe lá F90. F90 é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Se ele vê a necessidade da criança ser medicada, ele orienta lá. Terapia medicamentosa, que é ele. Terapia comportamental, que sou eu. Auxílio pedagógico, que são as especialistas de AE que cada escola tem. O que é o especialista de AE? É um professor que vai trabalhar de forma diferenciada essa dificuldade da criança. Mas então, não é uma sala especial. Não é mais chamado de classe especial, é chamado de AEE, Atendimento Educacional Especializado. Devido à evolução, né, do processo de inclusão, então mudou-se as nomenclaturas e deixou de fazer a exclusão, porque a classe especial, na verdade, era uma exclusão. Sim, eu lembro. Né? Eu estudei no Pires do Rio, tinha sala especial. Aí o que acontecia? Juntava todas as crianças, que às vezes eu via até diagnóstico errado, crianças que eram de APAE na classe especial e crianças de classe especial na APAE.
Então, começaram a fazer essa peneirada. Sim. Mas então, da mesma forma que passou pelo professor, passou por ti e foi pro neuro. Aí Então é uma neuro... via de mão dupla. O neuro depois retorna, passa por ti e volta pro professor para ele se desdobrar para ter um trabalho específico para a criança. Como é que a gente faz? Vem um laudo lá, dele fala, atendimento educacional especializado, trabalho com a psicóloga na terapia comportamental, e às vezes tem crianças que precisam de um mediador. O que é o mediador? É uma pessoa que vai auxiliar a criança no dia a dia. Por exemplo, uma criança que tenha lá autismo. O autismo é amparado pela lei, né? Então ele tem uma lei específica, que é a lei Berenice Pian, que dá todos os direitos ao autista. Então, Berenice Pian. Aí vai dar todos os direitos do autista. Quais são os direitos dele? De ter um mediador, de ter atividades adaptadas. O que são as atividades adaptadas? Por exemplo, o professor passa lá, faz a prova para os demais alunos, só que aquela criança que é autista, ela não vai acompanhar, por exemplo, um texto enorme, uma criança que é disléxica, que tem dificuldade na leitura e escrita, ele pega a atividade e monta, por exemplo, em quadrinhos. Historinha em quadrinhos, não é que facilita para chegar até o nível da criança. Então, existe uma maneira de se atingir a aprendizagem, só que você tem que ter conhecimento disso. E esse material didático vem de cima para baixo nas mãos do professor, ou o professor tem que fazer desdobrar um material separado? Na verdade, a inclusão, eu falo, né, que a inclusão ela caiu em cima da nossa cabeça, o professor teve que dar conta, né? Então, o que ele teve? Desde a digital até nesses tudo, casos. Ele teve que se desdobrar. Então, o que acontece? Chegou esse processo de inclusão, o que a gente faz primeiro? A gente faz uma formação de cultura inclusiva, que vai desde o diretor até os demais. Então, a gente tem que ter provas adaptadas, a gente deixa, por exemplo, na sala do professor, portfólios. O que são portfólios? É tudo que tem do aluno ali, laudo, tudo ali, que é para o professor visualizar e saber que é aquele aluno. Então, se o professor chegar no final do ano, determinado aluno, eu não sabia que ele tinha isso. Mentira, tá lá, ele tem que tentar de tudo, mas mesmo com as adaptações, se o aluno não atingir, ele pode ser reprovado. Mas se dão todas as chances para a pessoa, para que ela atinja essa aprendizagem. Então, assim, o processo de inclusão, ele passa por várias vias. É o neuro, é o psicopedagogo, a gente tem terapeuta ocupacional, o fono, para depois a gente fechar um laudo. Aí existe o acompanhamento. Então, o professor, ele tem esse suporte. Muitas vezes eu já vi... Mas aí o acompanhamento já é extra classe. Também, porque daí o AEE, ele funciona período contraturno. A criança frequente de manhã a escola e à tarde ele vai no AEE. Dependendo da dificuldade, ele tem 2, 3 horários por semana. Então, assim, às vezes eu vejo as pessoas falarem que o sistema público é deficitário, mas eu vejo na área da educação, muitas vezes, que ele atinge muito mais. Entendi. Isso que eu ia perguntar. Porque às vezes tem escola... O resultado é bacana. Quem tem escola... Tem escola, por exemplo, particular, eu já vi isso na prática. Negar a matrícula para uma criança que é autista, que é uma coisa que é proibida por lei, né? Então, assim, a escola pública, ela tem muito que melhorar, mas ela também tem muito que oferecer. E daí, que direcionamento que a escola tomou agora em tempos de pandemia, né? Muito mais do que se preocupar com o pedagógico, a gente começou a ter um olhar para as questões de fundo emocional. Por quê? Porque a criança se viu do dia para a noite, longe da escola, longe dos amigos, a família. Muitas pessoas perderam a sua função, seu emprego, elas estão desempregadas. Aumentou-se o número de violência familiar por conta das coisas que vêm acontecendo. A gente vê o número de feminicídio, sim, aumentou. E as pessoas, de um certo modo, se elas não se cuidarem, que a gente fala que é trabalhar as competências socioemocionais, elas se desequilibraram. Desequilibraram por quê? A gente teve que fazer o isolamento. Muitas pessoas não perceberam que o ficar em casa muitas vezes não é tão desagradável. Agora a gente consegue perceber isso. Eu mesmo sou uma pessoa que agora eu fico em casa, eu comecei a gostar, porque antes a gente ficava naquela coisa de sair e tudo, a gente aprendeu a conviver com a ideia do isolamento e a criar e se adaptar ao novo normal. É claro que a gente quer que tudo isso acabe, que as coisas se superem, mas enquanto o quadro for esse,
a gente tem que se cuidar. E é o que eu falo até para os professores, sabe? A gente tem uma preocupação de acolher, sabe? De tentar vencer o isolamento, porque quais são os sentimentos iniciais que vêm? É o medo da morte. Para todos nós, né? Para todos nós, o medo da morte, o medo da doença. Que a gente está descartando o sentimento dos professores, né? Isolamento, mas assim, o professor ele fica preocupado com o aluno, mas e as próprias competências dele enquanto pessoa? Ele tem cuidado disso? Sim. Então, até na educação a gente lançou uma pesquisa que foi muito legal, sabe? Pesquisando para saber a quantas andam, como é que as pessoas estão lidando com as competências socioemocionais. A gente recebeu, assim, teve uma psicóloga específica do município que recebeu um treinamento pelo Instituto Ayrton Senna, que tem se preocupado nesse sentido em trabalhar as competências socioemocionais, e a gente tem procurado desenvolver os temas. É uma nova versão, porque, por exemplo, o ritmo que eu tinha de atendimento, muitas vezes, em relação às crianças, eu já não posso ter mais esse número de crianças lá. Então, por exemplo, se a gente atendia 12, 15 crianças, teve que diminuir. Aí a gente teve que mandar atividades online. Então, assim, foi um desafio para a gente, foi um desafio para o professor. Teve pais que não entenderam. Até hoje, assim, tem muitos pais que pensam que o professor não trabalha quando passa a função para eles, mas ele engana, eles estão trabalhando o dobro em relação à sua carga horária. Isso era uma se desafiando, né? E se desafiando. Porque tem pessoas ali que eram tímidas. De repente o cara teve que se vir gravando uma aula, tendo que dar a cara a tapa. Como eu falo, os próprios profissionais da saúde também. Gente, você já pensou? A pessoa está lidando lá na linha de frente, brigando pegar o vírus, mas por amor ao próximo a pessoa se dedica, sem saber se amanhã ou depois ela vai chegar viva na casa dela ou não, né? Mas assim, foi uma mudança brusca de comportamento, de olhar, de adaptação, de uma série de coisas que até hoje a gente pensa assim, né? Nossa, como é que eu tô resistindo a tudo isso? Como é que eu tô lidando com tudo isso? A gente nem tem muita resposta precisa, né? A gente só vai entender mais ou menos isso, talvez lá na frente, né? E a gente não sabe até quando isso também vai ser controlado, né? Porque uma hora a gente pensa que o problema está estabilizando, aí vem uma nova cepa, né? Então as coisas vão assim. Você está lidando com o sentimento de morte a todo momento. A todo momento você tem que lidar com isso e, tipo assim, eu imagino para um pai de família, né? Está desempregado, a escola veio para dentro de casa, a pessoa tem que se controlar, quer dizer assim, talvez nós nunca pensamos nisso, mas talvez lidar com as emoções que para muitas pessoas a gente deixava lá no cantinho quietinho, agora ela veio à tona. Não dá mais para deixar lá no cantinho quietinho se você não lidar com isso. Mas virou um problema social que ressalta nessa primeira parte que a gente estava falando da interferência, né, da pandemia, do Covid nas crianças e nessas questões. Eu quero fazer uma última pergunta como psicopedagoga. Né, que a gente enfatizou no começo as crianças problemáticas, né, que vamos chamar de sistema, tenta diagnosticar e dar um parecer. Às vezes acontece também de crianças que são normais e havia ser de mão dupla, o problema serem pais, e eles também, esse tipo de criança que vem o contrário, talvez eles não tenham um problema, mas foi criado por onde vive, pelas situações do pai, provar o contrário. Vamos deixar um pouco de lado a pandemia, em tempos normais. Porque, na verdade, assim, o processo de aprendizagem, para eles concretizar e ter uma aprendizagem significativa, ele depende de 3 fatores: do aluno, do meio que ele vive e da família. Então, assim, a criança, quando ela entra na escola, a gente já subentende-se que ela vem de um primeiro meio, né, que a gente fala social, o núcleo familiar, e que ele já vem com alguns valores, mas na prática não é isso que acontece. Ele vem, muitas vezes, para a escola, e a escola, além dela trabalhar as questões pedagógicas, ela acaba tendo que trabalhar também, tendo que formar o aluno. Ela tem que terminar essa educação. Então, quando ela tinha todos esses atributos, já não era fácil. Agora imagine em tempos de pandemia como é que isso tem sido. Mas na verdade, assim,
tem crianças que aparentemente não apresentam uma dificuldade específica na aprendizagem, no cognitivo, mas apresentam um problema de ordem emocional. Péssimo. Um comportamento que a gente fala que não é aceito e que é necessário trabalhar. Por exemplo, a gente tem no município crianças com síndrome do pânico, tem o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Você pode falar um pouco de TOD? Porque eu não conheço. O TOD, o que é? Aquela criança que é completamente impertinente, que desafia o professor, que desafia os pais, que muitas vezes ela pode ser confundida com uma falta de limites. A criança que não teve uma educação com limites, ela pode ser confundida. Só que, enfim, tempos em que tudo a medicação entra, a neurociência entrou, as pessoas de repente acham mais fácil medicar do que tratar, né? Às de repente a pessoa só é muito mal educada. Às vezes o pai acha mais fácil sentar uma medicação do que ele lidar com aquele problema. Porque educar envolve o quê? O papel da mãe, do pai, e para educar tem que ter tempo, as pessoas não têm tempo, as pessoas têm que dizer não. E às vezes a pessoa pensa que amar é doar, não é só doar, é liberdade e libertinagem, são duas coisas diferentes. Liberdade é você dar a opção para a criança fazer escolha, mas fazer uma escolha consciente. Libertinagem é quando você não liga, deixa, como diz o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Mas não é? Pagodinho, foda-se. Exatamente, mais ou menos por aí, né? Nereida. Vou fazer uma outra chamada aqui, gente. É só para colocar um caso aqui que estamos com a doutora Nereida. E queria agradecer a todo mundo aí que tem acompanhado o De Outro Mundo podcast. Eu estou bem feliz com os resultados, né? Com esse primeiro mês, diretor? Segundo mês de trabalho. Para o terceiro, né? Eu só preciso ressaltar uma vez que é uma coisa muito chata, porque eu tenho dificuldade em pedir. Como que chama isso? Quem tem dificuldade em pedir... Não, pedir favor, pedir ajuda, sei lá se é uma doença. Mas o que ajuda o podcast a sobreviver é eu pedir para você que está em casa se inscrever no canal. A gente tem tido números bem bacanas, mais de 1000 visualizações. Porém, se as pessoas não forem inscritas no canal, que é uma coisa muito fácil, é só clicar aí do lado aí no vermelhinho ali, a gente não consegue tocar adiante e tentar fazer coisas melhores, entrar em outros assuntos, chamar outros convidados, embora... dinamizar mais, né? Sim, dinamizar, né? Sim. Então a gente precisa desse apoio para vocês que estão em casa. Voltando ao assunto. Sim. E aí, doutor, como está o coração? Vai dar uma estagnada, uma estacionada. Estou indo para 51 anos, ainda dá uma carmada, né? Não tem? Não sei. Você que é psicólogo. Ele quer me colocar na berlinda. Você vai perguntar para mim, eu falo capaz mesmo, toco o terror. Só que assim, sabe, a pessoa, as loucas, né? Termina com a gente, não bloqueia a gente no WhatsApp, né? Faz aquele charminho, né? Faz aquele charminho, né, Thiago? Como que se diz? Técnicas da sedução virtual. Sei. Vai se dar mal com as técnicas de sedução pro lado da psicóloga, eu sou mais esperto que o Batman, viu? Eu não vou contar a história da digital aqui, porque não convém. Enfim. Doutora, e para os adultos agora aí que né, sei lá, que dica que você pode dar? Eu acho que a gente agora já está num processo, acredito eu, de fim de pandemia, com todo mundo vacinado, mas eu acredito que nesse espaço, nesse ato aí desses 2 anos, muita gente desenvolveu muita coisa que nem imaginava que tinha, né? Exatamente. Você como psicóloga, você conseguiu absorver, assim, ter um dado, nossa... Assim, a gente... Teve um crescimento de 10% de dislexo, um exemplo de um estudo. A gente lá na educação, assim, fez a pesquisa, mas assim, está em fase de implantação e tal, mas assim, sem dados palpáveis, mas que dá para perceber, assim, as pessoas aumentaram o nível de ansiedade, aumentaram o medo, vários casos, assim, de síndrome do pânico, de depressão, de suicídio, porque, assim, financeiramente o padrão de muitas pessoas caiu, né? Isso afetou a realidade socioeconômica. Tinham pessoas, por exemplo, que tinham um padrão, isso
Então, assim, isso acaba desenvolvendo outros comprometimentos na vida da pessoa que a pessoa tem que aprender a lidar. E muitas vezes a gente fala assim, você tem que aprender a lidar com suas emoções. Não é tão fácil, né, gente? Não é tão fácil. São situações, assim, difíceis. A gente sabe, por exemplo, o cara que era empresário, tá trabalhando no supermercado agora, virou, sabe? O cara faz embalagem lá no supermercado. Então, assim, são situações difíceis, mas que a gente tem que encarar. Um dia essa pandemia vai acabar, sabe-se quando, mas enfim, tem que ter um preparo para isso. Eu acho que o pior que eu vejo, pelo menos perto da minha realidade, é você aprender a lidar com tantas mortes, até de pessoas próximas. E aí eu fico pensando, sem o tradicional velório, não, a regra, a inversão, tipo, você perder a mãe perder um filho. Eu queria até... Isso é o que mais choca, eu queria até dar um depoimento aqui, né, em relação a isso. Por exemplo, quando começou a pandemia, eu não esqueço até hoje, eu acho que meados do dia 20 de março, assim, eles pediram para eu levar um atestado, que eu sou portador de diabetes tipo 2, adquirido na gravidez. Aí o pessoal sabia que eu tinha diabetes, falou, olha, a gente vai ter que afastar tal. No primeiro momento eu não estava aceitando, e talvez até por ignorância, porque eu me lembro bem que quando começou com todos aqueles conflitos políticos. Então, a cabeça da gente, a gente ficava assim, gente, será que esse vírus existe mesmo? A palavra comorbidade só foi dita 18 meses depois, já na fila da vacinação, né? E tipo assim... tal a falta de informação. Não, e tipo assim, eu sou uma pessoa instruída, estudada, eu olhava aqui, gente, mas será que esse vírus realmente... Aí o que aconteceu? Aí março, abril, maio, junho, eu comecei a namorar uma pessoa em junho. E assim, eu sou muito... Como é que eu vou falar? Eu me cuido, tomo cuidado, eu tomo todo ano a vacina da gripe e tal. E a pessoa assim não gosta de tomar a vacina, não tomou a vacina. De gripe, de nada. Aí chegou... Mas tinha algum contexto intelectual atrás disso? Sei lá, são os Bilderberg. Não, a pessoa... Pediram pra me levar no outro dia pra Taubaté. Cara, a sensação quando você faz o exame, você sabe que você tá... Quando é positivo? Nossa, aí eu entrei dentro daquela... Aí o cara falou assim, olha, respira e puxa fundo. Quando eu fui puxar fundo, é como se alguém chegasse, desse 4 murros no meio do meu peito e não saía. Aí lá já deu pânico nisso, já vim de lá, já começaram com medicação e assim... É uma rotina você internar, porque das 2 horas da manhã você não dorme direito, porque é chapa do pulmão, é radiografia. Não pode se alimentar direito. Não, eu até comia bem, a comida boa da Santa Casa, sabe? Inclusive, eu assim, depois eu fiz um agradecimento pro Frei Bartolomeu aqui, quando eu fiquei internada lá, dei umas lembranças para cada enfermeira, prometi depois levar uma doação lá de alimentos, porque assim... A sensação quando você tá lá que você vai morrer. E assim, primeiro banho que fui tomar lá, se eu já tenho pouco cabelo, eu fui tomar banho, rapaz, mas caiu aquele... Eu fiquei apavorada, eu chamei a enfermeira, não, é assim mesmo, cada cloroquina, mas cara, caía aquele, como até hoje, ó, pouco cabelo. Doutora, mas uma psicóloga não está mais preparada para a morte do que nós? Não, eu acho que ninguém está preparado para a morte. Você pode até falar assim, eu estou me preparando psicologicamente. Ninguém quer morrer, gente. Ninguém quer morrer. Vamos ser sinceros, ninguém quer morrer. Aí lá ficava aquele negócio de tirar sangue. A gente sabe que vai acontecer, mas ninguém quer pensar na hora que nisso. chega a hora... Eu fico até ofendido ligar pro plano da funerária, central, o telefone em casa, bater o telefone na cara. Não quero nem ouvir. Não quero nem ouvir isso. Aí o que acontece? Você faz todos aqueles exames, aí você sai de lá, aí vem a outra fase. Olha, você tem que fazer um isolamento. Cara, como que é ruim você ficar 10 dias sozinho. Eu tive que ficar nos fundos da casa, porque na época minha mãe era viva, 94 anos, e é uma coisa que me marcou muito, sabe? Acho que isso teve até um significado. Eu saí da Santa Casa no dia do meu aniversário, no dia que eu completei 50 anos, e a minha mãe entrou no dia 18 de janeiro, quando ela completou 94 anos, ela morreu. Então ela por conta do Covid. Nós tomamos o maior cuidado. Uma mulher hiper forte, consciente, sabe? Lúcida pra burro. Então eu nem me toquei. Começou com diarreia, com tosse, quando a gente viu era o Covid. E é tão louco que tem pessoas assim,
você pensa que vai morrer, a pessoa aguentou, e outros que você não imagina, não sei o que acontece. Aí assim, meia-noite dá uma parada cardíaca, né? Ela completou os 94 anos e então aquilo lá pra mim teve um, sabe, um significado e assim, não desejo pra ninguém, não tem coisa mais horrível do que um enterro daquilo que eu vi. Você fica na porta do cemitério, eles entram com o carro, enfiam o caixão lá como se fosse um nada, uma mulher que batalhou a vida inteira, ser enterrada. É pesado, né? Não, aquilo lá foi para todo hoje. mundo, né? Essa ausência hoje, do velório, de se despedir dignamente. O cemitério, por exemplo, abriu ontem, né? Aí a minha filha foi no cemitério, cara, eu passei na porta do cemitério, eu não consegui nem entrar. Aí eu sei que eu tenho que ir lá, eu vou ter que arrumar lá Mas, cara, só de você entrar, porque assim, o que mais me marcou também, que quando ela estava internada, tinha um colega meu que estava no mesmo quarto. Aí ela ficava o tempo inteiro perguntando pra pessoa por que eu não ia lá. Por que eu não ia no horário de visita? Então eu acho que na cabeça dela ela morreu, achando que a gente abandonou, largaram ela lá. Então aquilo lá pra mim, né, aquilo lá foi... Tanto que até hoje, eu acho que a gente fica assim com um pouquinho, sabe, de trauma, a gente sabe que a gente dá conta. Hoje eu virei o homem da casa, eu tenho que administrar a casa, tenho uma filha de 22 anos que faz direito. Mas não é nem pela questão financeira, é pela falta da presença da pessoa de te dar o apoio. Parece que você ficou sozinha. Entendi. Então eu fiquei com essa sensação e assim, eu fico imaginando, e assim, eu fiquei com poucas sequelas. Tem pessoas que ficam com sequelas uma sequela que ficou em mim. Eu tenho uma dor no meio das costas o tempo inteiro. Perdi muito cabelo. Fiquei assim, mais introvertida. Já não gosto mais muito de badalação. Não sei se é medo que você fique de pegar o vírus de novo, mas assim... Fiquei até com uma neuro, o tempo inteiro você está passando a mão no álcool, tudo, você fica limpando a sua mão, tomando cuidado. E sempre aquele fantasma, né? Nossa, e pra você ver, quando não é pra pegar, né? Porque quando minha mãe pegou o Covid, eu já tinha pegado o Covid, eu dava banho nela, eu dava comida na boca dela, eu podia ter pegado o Covid de novo. Sim. Não peguei, graças a Deus, mas assim... Isso antes de surgir a vacina, né? Sim, não tinha sido vacinado. Hoje em dia você já está vacinado. Graças a Deus. Aí em fevereiro, por estar na linha de frente na educação, tomei a vacina em fevereiro, segunda dose em março, tomei a vacina da gripe, mas mesmo assim ando de máscara, tomo cuidado, mas eu acho que uma coisa que eu percebi que mais afetou é o psicológico. O psicológico, você mexe com a sua cabeça, você fica com aquela sensação assim, a todo tempo você está vendo colega seu morrer. Sim. Sabe, pra mim assim, foi um baque quando morreu o Jorge Gomes, que é da minha época, morreu o Jorge, marido da Cristina. Várias outras pessoas foram entubadas. Eu tenho um amigo lá de Guará, o Cláudio Marques, chegou no hospital, ele estava com 70% do pulmão comprometido, teve que fazer aquele negócio de traqueia e tudo. Nossa, pelo amor de Deus, sabe? Então, você fica com aquela sensação de morte, sabe, assim? E isso a gente tem que aprender a lidar, porque ninguém quer morrer, mas um dia vai. Será que é por isso, assim, fugindo um pouco assim do âmbito pessoal e voltando para o profissional, pelo menos eu bem de longe, sem entender nada, fico na dúvida. Será que é por isso que cresceu, assim, ao meu ver, a questão terapêutica, ela deu um boom na pandemia, né? Hoje em dia as pessoas são muito mais direcionadas a fazer terapia do que a ir ao psicólogo, como era, sei lá, 10 anos atrás, ou não tem nada a ver, eu estou falando bobagem? Não. O que acontece? Fazer terapia, na verdade, você não tem que fazer terapia quando você adoece, né? O que é adoecer? Se entrar em depressão, você vai fazer terapia. Na verdade, a terapia, ela deveria ter acesso a todas as pessoas, porque na verdade a terapia é do mesmo jeito que você cuida do seu corpo, você cuida do cabelo, você cuida da sua cabeça. Ah, sim. Cuidar da saúde mental. Mas infelizmente as pessoas têm preconceito muitas vezes de ir ao psicólogo e até mesmo por enfrentar situações que ela não quer mexer. Certo. As pessoas são covardes, né? Porque na verdade eu até digo, quando você vai ao psicólogo é um ato de coragem, porque
Lá não é um amigo, entre aspas, que vai passar a mão na sua cabeça. Ele vai te mostrar a verdade e vai cutucar a ferida. Vai cutucar a ferida e você vai ter que aprender a lidar com a ferida. Com a pandemia, as pessoas se viram até numa necessidade de ter alguém até para conversar, gente. Porque eu conheço pessoas, por exemplo, eu faço mestrado na USP. Eu tenho professores meus da faculdade que o cara não põe a cara na rua mais, é dando aula o dia inteiro, só fica dentro de casa, o cara não é casado, não tem filho. Uns estão escrevendo livro, assim, legal esse mundo acadêmico, mas ele é muito solitário. Isso provoca também a gente sente necessidade de se relacionar com as pessoas. Mas solitude não é solidão, né, doutora? Solitude não é solidão, mas enfim, né, a gente acaba muitas vezes, isso não pode acontecer. Agora mesmo estava escutando minha filha, mãe, a Unisal parece que vai voltar às aulas e a gente vai ter aula presencial. Então você pode escolher se você vai querer aula presencial ou em casa. Eu falei, mas já deu, né, Vitória? Esse negócio de ficar em casa. Tem que ir mesmo para conviver, para respirar. Sim, e até porque, assim, depois de vacinado, você tem não é uma garantia total, mas é uma garantia maior. E se a gente também não enfrentar isso daí, a gente começa a não querer mais sair de casa. Sim. Doutora, só para tirar mais uma dúvida, como eu costumo dizer, eu acredito que o programa é interativo para tirar dúvidas, então eu sem vergonha nenhuma faço algumas perguntas para informar, que a ideia é informar quem está em casa. Como eu estava dizendo, esse crescimento da terapia e tal, eu como paciente, eu consigo procurar direto um terapeuta? Ou eu vou no terapeuta e ele indica primeiro um psicólogo para chegar nesse segundo estágio? Depende se você está procurando um serviço público ou um serviço particular, né? Porque, por exemplo, você quer passar no psicólogo particular, você descobre lá o nome do psicólogo, marca a consulta e vai. Não, eu quero fazer terapia. Eu acordo amanhã, bato num... Então, porque daí o que acontece? Existe a diferença, tem vários tipos de terapia. Tem a psicoterapia breve, que é mais rápida. Tem algumas que não são aceitas pela psicologia, por exemplo, terapia de florais de Bach. Não é um ramo da psicologia e tem as terapias alternativas. Então eu posso fazer terapia sem nunca ter passado por um mas psicólogo. por exemplo, se você passa no sistema de saúde, eles vão querer que você passe numa triagem com um psiquiatra para depois passar no psicólogo. São mecanismos e formas de trabalhar, porque daí é na área de saúde mental, o psiquiatra teria necessidade de avaliar. Agora, você fazer terapia é você promover a saúde mental. Por quê? Porque você passa a se conhecer, quando você tem um conhecimento maior daquilo que te aflige, você tem um controle maior. Entendi. Né? Você tem um controle maior. Você respondeu a minha pergunta, que que foi a brecha da primeira, que eu achei que tinha que ser escalável. Não. Então, se não eu acredito que essa evolução da terapia procurada pela sociedade, sim, ela é um avanço, porém remunerado, só quem tem condições. Sim. Quem não tem vai ter que passar pelo processo mais raso, né? Existe, por exemplo, psicólogos hoje na rede pública, que a Eu tô pessoa não falando precisa porque pagar. se tornou até clichê, né? Como status monetários, né? Eu vou falar com o meu terapeuta. Mas quem fala as pessoas com têm o meu uma fantasia, terapeuta... né? Então... morro de vontade de passar no psicólogo. Eu fico pensando assim, gente, sabe o que é Deus? Pior é quando você vai no barzinho, eu nem abro a boca e falo, nossa, precisando falar com um psicólogo. Eu falei, é mesmo? Eu também. Por isso eu estou aqui, sabe? Então, tipo assim... Ou às vezes até mesmo nas redes sociais, sabe? Isso daí há uns tempos atrás que me incomodava o tempo inteiro, assim, às vezes chegava à noite, queria descansar, começava às 10 horas da noite. Aí às vezes tem pessoas que entram com a mentirinha, né? Quer falar com o psicólogo e entra pelo Messenger pra querer bater papo com você com essa história de ser psicólogo, vamos conversar tudo, e isso acaba às vezes até esgotando, até porque as pessoas banalizam um pouquinho a visão da psicologia, né? Então, por exemplo, uma coisa que me incomoda muito, tem pessoas que não têm curso nenhum, eu sou coach, mas que coach, gente? A gente faz faculdade 5 anos, faz estágio, paga caro. Daí chega uma menininha dos 15 anos, eu sou coach. Eu falei, gente, mas o pessoal quer banalizar mesmo, como se lidar com o comportamento fosse algo muito fácil, né? E não é. Então, essa dúvida minha se está havendo essa banalização com a terapia.
né? É um estudo que eu respeito pra caralho, né? Mas eu tô vendo assim que de um tempo pra cá, quem tem condição de pagar um terapeuta usa como quem vai na Smart Fit malhar. O status quo, né? Entendeu? É muito mais status, eu tenho um terapeuta e a merda continua na cabeça. Porque não adianta, você pode procurar o terapeuta, sim, ele não vai resolver seu problema. Ele vai te dar os caminhos para você resolver o problema, ou seja, ele vai te dar o caminho das pedras, né? Olha, fulano, veja bem, isso que você está fazendo, vamos pensar por esse lado, na verdade, ele não fecha a resposta, ele constrói a resposta junto com o paciente. Todo problema encerra a sua própria solução. Aí quando você passa a se conhecer melhor, é claro, por exemplo, eu sei de uma... Por exemplo, vamos dar um exemplo aí, né? Eu, assim, mais nova, adolescente, meus 15, 20 anos, eu não ficava brava, não raciocinava. Aí a pessoa estourava tudo. Quando você atinge a idade, que eu já estou indo para 51 anos, você amadurece e começa a pensar em algumas coisas, pensar em como agir, né? Então, assim, o psicólogo, ele ajuda nesse sentido, até porque o psicólogo também, quando ele se forma, ele tem um período que ele próprio tem que fazer terapia com o psicólogo. Ele tem que se conhecer, para que quando ele chegue no outro, o problema do outro não se esbarre no dele. Pode acontecer, por exemplo, eu estou numa sessão de terapia, você fala sobre uma situação amorosa que eu vivi lá atrás, aquilo lá já dá um... Então eu tenho que saber... o seu resultado daí você tem que já ter paciente. Aquela barreira e criar aquele processo de empatia. O que é seu, o que é meu. Entendi. Só que se a pessoa não tem essa visão, passou por psicólogo, passou por terapia, ela pode se perder. Coach talvez não, talvez não, com certeza não tem. Não resolve, porque na verdade, assim, muitas palestras que eu vi, assim, a gente vê e fica quieto pra não, sabe, mas tipo assim... O cara é formado em administração, falando sobre a área comportamental, mas como assim? Então, assim, todo mundo quer meter a cumbuca na área da psicologia, né? O administrador quer pegar a área da gente, assim, a gente pensa que é fácil, mas não é. Se eu for olhar lá para trás, eu entrei na faculdade, gente, eu era uma menina, 17 anos, pensa bem, 17, 18, 19, 20, 21, me formei com 21. Mesmo com 21 anos, você é muito nova. Na minha turma era assim, era eu com 17, depois uma moça com 30 e a mãe dela com 60 anos fazendo faculdade. Aí eu comecei a perceber que as minhas criancinhas não cabiam mais naquele espaço lá. Era muito molecona, era muito... Aí você já começa o processo de amadurecer. E eu percebo assim, o psicólogo, quanto mais ele vivencia, quanto mais ele tem emoções, de repente são situações até desagradáveis. Mas eu, depois do Covid, eu sou outra pessoa. Eu passei na profissionalmente e pessoalmente. Por quê? O que aconteceu? Eu passei a encarar as coisas de outra maneira. Até mesmo em relação à amizade. Uma coisa que eu percebi muito. Quando eu peguei o Covid, todo mundo sumiu. Sabe que todo mundo sumiu? As pessoas têm medo de pegar o Covid. Me senti muito sozinha. Aí eu comecei a valorizar quem estava perto mesmo. E aquilo que era fútil, foi bom? Foi bom. O choque mas você cresce enquanto pessoa e profissionalmente, eu falo, depois do Covid eu sou outra pessoa. Mas eu acho que a sociedade em si passou por esse teste, né? Sim. Só não aproveitou quem não quis, né? Queira ou não queira, toda essa situação, esse case foi social. Todo mundo teve a oportunidade de passar por isso e melhorar, avaliar, né? A condição, o núcleo familiar, as outras situações, né? E assim, eu falo, quem não mudou nessa pandemia e não enxergou, quer ver uma coisa que ficou muito marcada para mim, questão de família. Sim. Eu sempre fui família, mas eu não me atinha o que é você passar um dia inteiro em casa com sua família. Então, na pandemia, eu passei a ficar mais tempo com a minha mãe. Coisas que normalmente eu não tinha tempo, olhava pro meu quarto, não tinha tempo assim de mudar algumas coisas no quarto, comecei a mudar. Comecei a olhar para as plantas da minha casa, não tinha tempo para nada, estudando o tempo inteiro, as plantas tudo, sabe assim? Daí você começa a se tocar e dar valor para outras coisas. Sim. Então, assim, muitas vezes tem pessoas que até agora não acordaram. Sabe, eu escutei Eu acordei em forma de podcast.
Então, Mas, enfim. mas teve muitas pessoas, por exemplo, que eram próximas a mim, que se afastaram. Eu me lembro que teve até uma pessoa que, você não se cuidou, você não se isolou, eu tinha medo de me aproximar de você. Eu falei, então, o médico pediu para eu fazer o isolamento, para me cuidar, mas já vou começar desde já a fazer o isolamento definitivo mesmo. Algumas pessoas eu vou... Mas isso é uma puta desculpa também, né, cara? Teve Nossa, muitos casos aí de gente que não pegou porra nenhuma eu sofri muito, e usa a desculpa de, tô isolado, outro dia a gente se encontra. Acontece isso também, eu né? sofri muito com isso daí, sabe? Tipo assim, você acabar de sair do hospital, cara, você sai com aquele medo de morrer. Teve gente que mandava mensagens assim que, cara, depois disso daí eu não olho mais nem na cara. Uma mensagem a pessoa não teve sensibilidade. Nossa, você foi irresponsável, você pegou isso daí desse namorado que você... Gente, quem que pode falar que foi da pessoa? Eu trabalho com um monte de gente. Você podia ter matado a sua mãe, passar pra sua mãe, mas sabe assim? Coisa fora do tom, Não, né? gente, aquilo lá, daí eu comecei a enxergar, sabe? Enxergar algumas pessoas, às vezes triste, pedir pra alguma amiga em casa pra conversar, a pessoa... Aí eu falei, o quê? Eu não preciso de ninguém não, eu posso viver sozinha, eu não preciso, sabe? E eu não sei se é a idade também, tipo assim, eu tenho uma filha, a filha tá quase casando, cara, não tem coisa... Hoje em dia eu adoro ficar na minha casa sozinho. Eu não era assim, gente, dava no final de semana. Minha mãe mora, sei lá, quase 30 anos. Mora sozinha? Sozinha. Então, aí o que acontece? Você começa a enxergar outras coisas, o seu mundo, tentar entender algumas coisas, sabe? Porque assim, antes da pandemia, nossa, chegava no final de semana, a gente ficava louco, cara. Queria sair, aquele desespero, pra que isso? Pra que acelerar? Pra que, sabe? Então é cada coisa no seu tempo, no seu quadrado, no seu espaço, e a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo a dinamizar tudo isso. E assim, a pandemia também, com tudo isso que eu passei, essa morte da minha mãe, aí você começa a fazer uma retrospectiva também. Puxa vida, por que eu não trabalhei menos, né? Sim. Por que eu não fiquei mais perto? Mas assim, foi um negócio que a gente não esperava. É que, né, despertou... Ela estava bem num dia, o médico falou, eu ainda falei, nossa, nós vamos armar uma festinha para minha mãe. Ela falou, não, pode armar que... Chegou no outro dia o neurológico dela, ela já ficou confusa, morreu no outro dia. Entendeu? Então é algo assim que você começa a enxergar de outro modo, sabe? São vivências que fazem você crescer, até mesmo como as pessoas falam, né? Mas, a gente tem que crescer na dor também. Nossa, eu sou outra. Hoje eu posso falar pra você que eu não tenho medo de nada mais. Eu comando a casa, medo de me virar, sabe? Ficava sempre meio que na espreita do pai e da mãe. Agora não tem mais ninguém não, filho. É você e... Consigo mesma e... e você vai criando oportunidades também, né? Porque, pra você ver, eu já tô na prefeitura há 28 anos, tá? Hoje em dia... eu já tô perto de aposentar. Não, eu prefeitura. sou funcionária concursada e efetiva. Eu sou palestrante profissional da Fox Educação e Tecnologia de Jundiaí. O meu módulo é Psicologia Inclusiva e Neuropsicopedagogia. Você podia dar um trecho da sua palestra, hein? Então, mas aí a palestra é gravada para a empresa, sabe? Não é autorizado. Mas assim, a gente pode outra hora pegar algum tema e desenvolver. Aí a gente vai pegar esse tema, gente. Galera de Outro Mundo Podcast, a doutora Nereida tá louca para fumar um cigarro. A gente vai fazer um intervalo pra gente ir no banheiro e depois a gente vai voltar com um trecho da palestra dela. Prometo, nesse meio termo ela é criativa, ela vai contar nada a ver com a foto. Né, Nereida? Pode ser. Então fala pra galera aí, galera de Outro Mundo, se inscreva no canal e deixe seu like, caralho. Eu quero ouvir um palavrão, senhor. E aí, galera de Outro Mundo, eu acho necessário que vocês se inscrevam, até mesmo para promover o canal e também para promover o network, né, gente? Ninguém pode viver isolado, a gente tem que se interagir, né? Não vai ter palavrão? Não. A gente já volta.
Salve, salve, galera de outro mundo! Voltamos para o segundo bloco com a doutora Nereida França, que é psicóloga emocional. Psicóloga já trabalha. Que é um trava-língua do caralho, que eu não consigo falar o maldito neuropsicopedagoga. Neuropsicopedagoga. Aí. Neuropsicopedagoga. Isso, divide em 3. Tá vendo? Ele já aprendeu. Palmas Já. pra mim, eu sou retardado. Enfim, gente, estamos voltando para o segundo take aí pra gente conversar. Mais uma vez agradeço a doutora Nereida aí pelo tempo aí de vir aí prosear com a gente aí nesse podcast, que é um bate-papo, é uma coisa meio inovadora para a cidade, né? Uma coisa que existe nas grandes capitais, e a gente tamo aí, enfim, tamo aí, entenderão, como que é? Entenderão? Como é que era? Nossa, eu tô fudido no trava-língua hoje. Hoje... Bons entendedores. Como é que é? Para bons entendedores, entenderão, né? Isso, para bons entendedores, entenderão. Eu acho que a presença da psicóloga aqui, eu... Ficou emocionado. Fiquei emocionado. Tá emocionado a presença. Tô pedindo alguma receita para ela para tratar algum mal que eu acho que eu tinha. Mas enfim, Nereida, muito obrigado de vir aqui mais uma vez e estar falando para a galera. O importante é explicar para quem está em casa. E a gente vai voltar aqui no assunto, mais uma pauta, a gente entra em outros assuntos. Sim. Mas para terminar, assim, eu vejo quem vê na televisão, quem vê na internet, fechou a academia, você faz exercício em casa. Fechou não sei o que, você faz isso em casa. A competência socioemocional. O que vem a ser isso? O que vem a ser isso, o que a pessoa pode desenvolver. Então, é um assunto pertinente que as pessoas acho que têm que pesquisar para se interagir mais, mais consigo, ou não sei. O que são competências socioemocionais, né? As competências socioemocionais é um termo que foi criado pelo Instituto Ayrton Senna, que teve essa preocupação em se trabalhar nesse momento da pandemia, de ter uma visão voltada para o emocional das pessoas e como elas devem enfrentar esses desafios do nosso dia a dia. Então, as competências socioemocionais nada mais é que a capacidade de você lidar com situações difíceis e tentar se moldar a essas situações. Aí, dentro dessas competências socioemocionais, a gente cita algumas que são necessárias. Então, a gente fala que são macrocompetências, por exemplo, autogestão, que é a capacidade da pessoa gerenciar a sua vida pessoal e profissional e as suas relações. Resiliência, que a gente compara. O que é resiliência? Você pega... É uma palavra moda pra caralho, teve vários significados, mas na prática mesmo... A resiliência, o que é? Ela vem da origem da física, e como você pegar um metal de ferro, entortar, envergar, ele enverga, mas não quebra. O que é isso na prática? É você enfrentar situações difíceis, passar por elas, mas isso te trazer um aprendizado e você vivenciar algumas situações e tirar proveito delas. Então, nós falamos de autogestão, de resiliência, nós temos a questão do autocontrole, que é o controle do estresse, tolerância à frustração. Nós temos um engajamento com o outro, que é a capacidade de se relacionar com as outras pessoas. Mas isso não é resiliência? Não. Foi vendido isso como resiliência, não, né? Capacidade porque, assim, de se engajar com... São macrocompetências dentro das competências emocionais. Então, nós falamos de engajamento com o outro. E um outro conceito que eu acho que, assim, a gente fala muito, mas para aplicar é muito difícil. A amabilidade. O que é isso? Amar ao próximo, amar ao outro. Sentimento de comparação. Muito lindo na nossa fala, né? Mas como é que é isso? Como é que nessa pandemia você vê a situação do outro e tentar auxiliar? Muitas vezes nós estamos vendo aí pessoas passando necessidades físicas, de alimentação, de emprego. Como é que você se vê diante da pandemia
E como é que você procura ajudar o próximo? De que maneira que você procura ajudar? Muitas vezes a gente vê no nosso dia a dia as pessoas estão assustadas com a questão do vírus e as pessoas se isolam e deixam talvez de ter esse olhar para o próximo. Porém, para outras pessoas, isso despertou o sentimento de amar ao próximo e de querer ajudar, da pessoa querer fazer alguma coisa pelo outro. Porque muitas vezes você não precisa ter uma faculdade, um canudo, um curso superior para você, mas sim o sentimento de cooperação e de ajuda ao próximo. E talvez nesse momento as pessoas assim sabiam que existiam, mas não aplicavam. Então, como é que é isso para a vida da gente, né? O que é ter resiliência? A gente fala, é um termo bonito, mas vamos refletir aqui. É fácil ter resiliência para com o outro? Você que posta no seu Facebook resiliência. Né? Quer ver um exemplo chulo? Que às vezes fica pregando a palavra da Bíblia, mas chega na prática, a pessoa só ferra com o outro, né? Sim. Então, assim, às vezes a pessoa quer aplicar um conceito, quer incorporar um conceito, mas ela não vivencia na prática isso daí, né? Então, assim, essas competências socioemocionais, ela veio dar um direcionamento e norte, até mesmo para quem cuida do outro. Antes dele cuidar do outro, ele tem que cuidar de si. Por exemplo, o professor, o enfermeiro, os pais que se viram numa condição assim, do dia para a noite, eles tiveram que ser o chefe da casa, o professor e tudo, né? Então, Nereida, mas desde que o mundo é mundo, nessa prosa nossa semi-peripatética, porque nós estamos conversando e nós estamos caminhando e conversando, a pandemia veio para enraizar isso, mas eu acho que já é uma forma de sentimento e pensamento que já devia, pelo simples fato de viver, as pessoas... Só que as pessoas não davam muita importância para isso, né? As pessoas, de repente, precisaram passar por esse momento que a gente está passando para ter um olhar para dentro de si. Ter um start. Até porque quando você fala em isolamento, o que é o isolar? Você ficar em casa e não ter contato com o outro. Se eu não tenho contato com o outro, eu sou obrigada a ter contato comigo. Então, para eu ter contato comigo, eu tenho que entender as minhas, por exemplo, fraquezas, os meus pontos fortes. Todas as pessoas têm pontos fortes e pontos fracos. O que é forte você enaltece, o que é fraco você procura trabalhar. Por exemplo, pessoas agressivas. As pessoas pensam que a raiva é um sentimento ruim. Não é. A raiva impulsiona você a agir, a tomar uma atitude que é uma pessoa que é pacata. Mas tem como você ter raiva e ter uma atitude boa? Você está com raiva, o que acontece? É um sentimento ruim que sai de você primeiro para depois do outro. Sim. Né? Então, para quem faz mal primeiro a raiva? Faz mal primeiro para mim, se você for pensar. É como a pessoa que toma veneno na intenção de que morra... na verdade, ela cria problema para os outros. Ela toma veneno na intenção de que morra a pessoa que ela esteja com raiva, né? Mas na verdade ela matou a si mesma. A si mesmo. Então, o que acontece? As pessoas imaginam que raiva, agressividade é um sentimento ruim. Não, é um sentimento que precisa ser trabalhado. É diferente eu ser agressiva do que eu estar agressiva. Eu ser agressiva é uma característica minha, já da minha personalidade. Eu estar agressiva pode ser situações que provocaram aquela agressividade. Você está sentado aqui, entra uma pessoa te dá um tapa na cara, você vai ter uma reação. Você não está morto, você não está... Então, esse momento do Covid, da pandemia, fez com que a gente entendesse que se eu não me entender primeiro, não tem como eu entender o outro. Mas a gente teve que, de modo forçado, ter que voltar esse olhar para dentro da gente. Mas será que não, acredito eu, não foi só um time, né, nesses quase 2 anos pandêmicos aí, para que as pessoas adquirissem essa visão, por falta de tempo, se estruturassem dessa forma, e depois de tudo isso passado, volta a mesma merda? Lembra que a gente falava, quem não aprendeu nessa pandemia não aprende mais, assim, tem pessoas que a pandemia vai passar, como brancas nuvens ou numa tábua rasa, e para outras não. Para outras elas chegaram no aprendizado. Então a gente costuma até falar, quem era ruim vai continuar ruim,
Quem não aprendeu, não aprendeu. Entendi. Agora, a pessoa que foi inteligente, ela tirou um proveito dessa situação. Ela conseguiu entender o que acontece com ela. Cada um a sua forma, no seu cotidiano, Sim, né? Se autoanalisou. sim. Bem bacana isso. Tem algum exercício para a mente? É ler, Uma coisa ver que... vídeo, é entrar no uma YouTube coisa- e assistir o De Outro Mundo Podcast? Uma coisa que eu sempre fiz e que eu acho legal, por exemplo, você assistir série na Netflix, você fazer uma boa leitura, você fazer técnicas de relaxamento, você assistir lives. Live é uma coisa que eu fiz muito. Por isso que eu falo, quem não aprendeu nessa pandemia não aprende mais. Não foi por falta de oportunidade, né? Eu, por semana, por exemplo, eu sou lá, por exemplo, igual você pediu o pessoal se inscrever no canal, eu sou inscrita no canal do Instituto Casagrande, que eles se preocuparam com a questão da pandemia, a Prefeitura de Sobral, Ceará, e mais outros. Então, tipo assim, eu fazia lives semanais, tipo assim, eu tinha um tanto de curso, depois da pandemia triplicou. Recebi certificado de 40 horas, 50 horas, então assim, o que eu aprendi não tá no gibi. E de tudo um pouco, por exemplo, protocolo de saúde, competências socioemocionais, como lidar com a volta às aulas, como é que ficaram os pais, como é que ficou o emocional. Então assim, de tudo um pouco você pode aprender. Não aprendeu quem não quis, não era cobrado, era de graça, era só você se inscrever. Ali você acaba fazendo amizade, por exemplo, fiz amizade com professores lá do Ceará, então aquilo vai, né, vai Então, intercalar. uma troca de informação, né? Não, O Brasil ser um país continental. Foi assim, surreal. Então, assim, a pessoa fala pra mim, a pandemia prejudicou minha vida. Prejudicou porque você permitiu. Se você tivesse mais aberto a informações, a ser mais receptivo, se você for olhar, a gente cresceu pra burro, Sim. né? Por exemplo, eu tinha um nível de atuação que, assim, hoje eu percebo que eu tô mais criativa. Porque eu tive que passar por essa questão do ensino híbrido, do ensino remoto, aprender outras ferramentas, porque assim, a internet ela estava presente, mas ela era esquecida. Eu tinha a figura do professor, agora eu não tenho a figura do professor, eu tenho que lançar a mão do quê? Da tecnologia. Entendi. Né? Então foi mais ou menos por aí. Como que a gente pode dizer assim? A gente não sabe também, assim, isso é uma opinião pessoal minha, né? O quanto bom foi a pandemia, se talvez a pandemia também foi criada por conta disso, né? Para ter esse salto de uma evolução tecnológica, né? Sim. Tem essas, né, gente que lê algum outro tipo mas a tecnologia ela é necessária, né? De uma forma ou de outra. Por exemplo, as pessoas que não saem de casa, que não se relacionam, qual é o meio delas se comunicar? Através da internet, através dos canais, das redes sociais, e querendo ou não, é uma faca de dois gumes, né? Às vezes uma coisa muito perigosa. às vezes a pessoa se acostuma aqui e acaba não vivendo, né, o contato com o outro, mas infelizmente nesse momento a gente teve que passar por isso. Sim, o que me preocupa é que já que teve essa ejaculação de informação, Sim. a pessoa começar a viver aquilo isolado e aquilo interferir no resultado do cotidiano, na forma de pensar, na forma de se expressar. Então eu tenho essa preocupação, assim, sabe, com as pessoas são uma pessoa na internet e no cotidiano são pessoas completamente diferentes. porque e na isso verdade causa problemas, né? Porque na verdade as pessoas assim numa rede social, se eu olhar é tudo uma mentira, né, gente? As pessoas postam o que elas querem, até a figura sua, você trabalha. As pessoas colocam só os lados positivos. Né, porque você não conhece põe ninguém os por ali. defeitos, né? Até a figura sua, você trabalha numa imagem, num aplicativo, nossa, que mulher linda, que não sei o que, você vai ver, não é nada aquilo. Né? É interessante, né? Interessante e discutível, né? Acho até legal você não ter rede social nenhuma, porque hoje em dia é quase impossível, né? É. Você não quis mesmo. Não.
sei lá, são várias coisas assim, mas eu não quis rede social baseado no Bauman, que eu curto ler um pouco de Bauman assim. Bauman é filósofo, o que ele é? É filósofo, morreu tem, sei lá, uns 20 anos lá. Legal. Né? Relações líquidas que ele trata. Olha. Escreveu o livro lá, A Sociedade do... Como chama? A Sociedade da... Não sei, Thiago, você que leu. Então, cara... Você que sabe. Eu não li, você que Escreveu um livro que chama... É tipo a sociedade que fica... Não, fica todo mundo com óculos... É igual acontece, por exemplo, bate um carro ali, o cara tá preso no carro... Ninguém vai ajudar o cara, mas tem 10 pessoas em volta filmando, sabe? Mas o ser humano, já viu o ser humano hoje? Ele cuida melhor do cachorro do que dos pais. Sim. Né? Ele Eu prefere acho cuidar absurdo. do cachorro Eu e do vejo o livro. pessoal passando com uns carrinho com cachorro assim. Parece Os que é carrinhos filho, né? melhor do que, às vezes eu vejo a pessoa passando carrinho com filho, assim, né? Então os carrinhos é mais caro ainda, se duvidar. Você olha assim, você fala, eu olho assim, nossa, velho, tem uma criança, você olha, tem um pincher. Mas enfim, cada um... No seu quadrado, Cada um né? seu quadrado. Neredinho, quer falar mais alguma coisa? Não sei, a gente podia fazer um fechamento, amarrar, né? Quiser falar algum assunto aleatório, assim, pra gente fugir um pouco do campo psicológico, quer dar recado pra alguém. Caralho, Sociedade do Espetáculo. O livro? Se Depois chama... vou ler um pouco. Sim, ele é antigo, cara. Eu tô pesquisando aqui, é porque eu li ele, eu acho que já tem sei lá, uns 10 Sociedade anos. do Espetáculo? Sim. O que significa Sociedade do Espetáculo? Sociedade do Espetáculo, ele escreveu isso antes da gente ter rede social, Olha. mas já entendia Mas você que vive bem, né? o mundo... Sem a rede social. Sim. Sei lá, acho que eu vivo melhor a rede social, causa Perturba a gente, muito anseio na gente, né? Aí a Sociedade do Espetáculo já era na época onde a demonstração do teatro, de filmes que relatavam, sei lá, o palhaço, alguns problemas sociais, e iam as pessoas da alta sociedade que na época podiam frequentar o teatro para enxergar aquilo, dar risada com aquilo, mas que não representava a sociedade que estava sentada e né? se enxergando. Eles colocavam óculos, né? E hoje em dia eu acredito que a gente ainda vive a sociedade do espetáculo, né? Sim. Todo mundo cria um conceito por uma pessoa pelo tanto de seguidores que ela tem, ou pela a forma que ela se coloca. Sim. Então a gente ainda eu pegando esse nicho lá de trás, acredito que a gente está vivendo uma sociedade do espetáculo hoje em dia que empobrece um pouco as relações. Aí é onde depois, mais pra frente, ele vai falar de relações líquidas, né? Que daí, quantos namorados você já teve por Facebook, rede social? E quantos fora você já deu pro carinha secretário que trabalha do seu lado lá? Como é que é? Você tá brincando, você acha que eu converso? Vê lá. Acho que ele nem gosta da coisa, não tá gravando assim não. Não, eu nem sei quem é que tá do seu lado. É que às vezes é tipo assim, a pessoa... Sabe aquele pedreiro que você nunca olhou e nunca viu? Aquele cara que fez... Delícia. Talvez seja o amor da sua vida, né? Já dava um tapa na cara, né? Sim, ó. Aí você preferiu o cara, sei lá, sentado numa pedra... de frente pra praia, pensando, eu amo psicologia. Resumindo, toda essa bobagem que eu falei é mais ou menos isso, como eu me encontro na minha forma de viver bem. Não é uma regra, não é nada. Mas eu conheço uma pessoa que também não tem rede social e não sente falta nenhuma.
Eu confesso que depois que eu saí do Facebook, minha vida melhorou bastante. Eu tenho vontade de sair. Você sabe que eu não Porque saio? eu Por acho que o causa da vida Facebook profissional, tem cara. muito. Então, que pra Eu sou você obrigada, tem cara. você ainda usa ela como uma ferramenta. É. Agora eu acho ela como uma ferramenta só de entretenimento, ela é muito pobre. Ela As traz pessoas- muito desgaste, traz muita coisa, não sei. O pessoal bombardeia você todo dia com opiniões que você nem pede. Isso que é o pior. Entendeu? Às vezes você posta uma foto. Virou um campo minado. Você né? posta uma foto às vezes, de um negócio que você gosta, vem 30 falar uma bobeira que você Ué. nem pediu. Eu fiz uma postagem essa semana falando do... Posso aqui olhar? Fica à vontade. Só um minuto. Virou uma terra também muito política, um negócio que, tipo, você é obrigado a concordar com a pessoa. Se você não concorda, você não. Não sei. Podemos ir encerrando, que eu tenho um compromisso daqui a pouco? Eita. Já ganhou um match aqui. Doutora Nereida, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço por estar Espero aqui. ter ajudado. Imagina, Nossa, já. por conseguir ficar praticamente 1 hora e 40 minutos solteira. Ai, Thiago, é uma piada, gente. Mas valeu, mano. Obrigado. Tá bom, obrigado. Assim que Quando você sair precisar. o vídeo, eu te mando aqui, salvei seu WhatsApp aí pra você ver e espero que você tenha gostado também. Sim, adorei. O que Porque você é mais gostar. descontraído, né? Daquilo que eu Sim. tô acostumado. Com certeza. Aí eu mando o vídeo pra você, você pede aí pros seus amigos, quem Dá puder um se cigarro inscrever no embora. canal lá. Uhum.